Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Prof. Dani Mate. Na aula de hoje, vamos estudar o ângulo formado por duas retas dentro da geometria analítica. Então, vamos desenhar uma reta azul, e essa reta azul forma um ângulo alfa no sentido anti-horário. Sendo ele um ângulo alfa, existe sua tangente de alfa, que é o nosso coeficiente angular ms. Então, a equação da reta na forma reduzida será y igual a msx mais ns. Lembrando que ns é o coeficiente linear. Vou desenhar agora uma reta vermelha e vou representar o seu ângulo no sentido anti-horário, chamando-o de beta, certo? Então, se ele é beta, tangente de beta será o mr. A equação geral desta reta, na forma reduzida, será y igual a mrx mais nr. Tudo bem? Bom, feito isso, aparecerá um ângulo entre elas. O que nos interessa sempre é o menor ângulo entre elas. Então, θ é o menor ângulo formado por essas duas retas. Tudo bem? Nosso objetivo na aula de hoje é encontrar uma fórmula para calcular esse ângulo θ. Bom, lembramos da geometria plana que o ângulo externo beta é igual à soma dos internos não adjacentes. Então, beta é igual a alfa mais θ. Eu posso, então, colocar esse θ em evidência. Θ é igual a beta menos alfa. Vou aplicar a tangente em ambos os lados, porque a tangente nos interessa por ela ser o coeficiente angular. Então, olha só, tangente de θ é igual a tangente de beta menos alfa, perfeito? Usando aquela fórmula de trigonometria, tangente de A menos B, certo? Eu lembro então que tangente de θ será igual a tangente de beta menos tangente de alfa sobre 1 mais tangente de beta vezes tangente de alfa. Trocando a tangente de beta por mr, observe que tangente de beta é mr e tangente de alfa é ms. Trocando, chegaremos na fórmula desejada. Tangente de θ é igual a módulo de mr menos ms sobre 1 mais mr vezes ms. E a pergunta que deve surgir nesse momento é por que o módulo? Porque estamos calculando o menor ângulo formado pelas retas. Tudo bem? Então, já que eu quero o menor, eu quero ele em módulo para que ele seja sempre um valor positivo. Combinado? Vamos então ver como funciona isso em um exercício. Olha o exercício. Eu te dou duas retas, uma reta S, azul, e uma reta R, vermelha. Te dou aí o ângulo alfa, o ângulo beta, e te dou os pontos, certo? Em que as duas retas se cruzam, que é o ponto P. Observe que o ponto P é formado pelo x1, né, e o y igual a 3. E tenho aqui que a reta azul passa pelo menos 2 e a reta vermelha passa pelo 4. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a tangente de alfa, usando o triângulo retângulo que está desenhado aqui. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Observe que a tangente será 3, porque este cateto vale 3. Agora, este outro cateto ele também vale 3, porque do menos 2 ao 0 eu tenho 2 unidades e depois mais 1, 3 unidades. Sempre usaremos os valores positivos, porque aqui no caso é a geometria plana, né? O triângulo tem que ter lados positivos. Então, acabo de descobrir que o coeficiente angular da reta S vale 1. Vou fazer o mesmo procedimento para a tangente de beta. Observe que beta é o ângulo que está do lado de fora do triângulo. Então, eu vou calcular a tangente deste ângulo, que é o suplementar, e vou trocar o sinal, porque sabemos que quando estamos no primeiro quadrante, a tangente é positiva, e no segundo quadrante ela é negativa. Então, tangente de beta será igual a menos 3 sobre 3, que vai dar menos 1. Então, eu tenho que o mr é menos 1 e o ms é mais 1. Vamos agora aplicar a fórmula. A fórmula é tangente de θ é igual a módulo de mr menos ms sobre 1 mais mr vezes ms. Substituindo, teremos menos 1 menos 1, né, que vai dar menos 2, e embaixo 1 mais menos 1 vezes 1. Observe que eu vou encontrar que a tangente de θ é igual a módulo de menos 2 sobre 0. Pessoal, na matemática não existe divisão por zero, perfeito? Então, quando chega nesse momento, cria até um certo trauma na gente, porque fala assim, errei a conta. Vamos interpretar.
A tangente é igual a um número que é uma divisão por zero. Então, a tangente não existe. Só que o ângulo que não possui tangente é o ângulo de 90 graus. Então, observe que θ vale 90 graus. Professor, teria outra maneira de eu justificar essa resposta? Sim. Observe que quando eu pego ms e multiplico por mr, o produto dos dois vai dar menos 1. E nós aprendemos que quando o coeficiente angular de duas retas são multiplicados e o seu resultado dá menos 1, é porque elas são perpendiculares, o que justifica então que o θ seja de fato 90 graus. Combinado? Vamos ver mais um exercício. Na figura a seguir, cotangente de alfa é 4, tangente de beta é 2/3, o ponto M, que é o ponto médio de AB, é 2,3, e ele quer saber qual é o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A e B. Muito bem, vamos representar a reta R de vermelho, a reta S de azul. O ângulo que a reta R forma no sentido anti-horário com o eixo X é 90 menos alfa, já que o ângulo alfa é o ângulo formado da reta vermelha até o eixo Y. Então, nos sobra para cá 90 menos alfa. Sabemos que o coeficiente angular da reta é a tangente do ângulo, então será a tangente de 90 menos alfa. Só que também sabemos que sempre que há uma tangente que envolva 90 graus, eu tenho um problema, porque tangente de 90 graus não existe, perfeito? Então eu tenho que é seno sobre cosseno, desenvolvendo seno A cosseno B menos seno B cosseno A, e embaixo cossa A cossa B, troca sem saber. Sabemos que o seno de 90 vale 1 e o cosseno de 90 vale 0. Então eu tenho que o MR vai ser cosseno alfa sobre seno alfa, que nada mais é do que a cotangente de alfa. E o enunciado já diz que essa cotangente vale 4. Então, eu sei que o coeficiente angular da reta vermelha é 4. Colocando então a equação da reta, eu tenho que a equação da reta será y igual a 4x. Observe que eu não tenho o coeficiente linear porque ela está passando pela origem. Toda reta que passa pela origem, o coeficiente linear vale 0. Então a reta R é a reta y igual a 4x. Perfeito? Vamos agora calcular o coeficiente angular da reta S. Está bem mais fácil, porque ele disse que a tangente de beta é igual a 2/3. E o coeficiente angular da reta S é o próprio tangente de beta. Então, eu sei que o ms será 2/3, a equação da reta será y igual a 2/3 de x. Bom, feito isso, eu tenho que o ponto médio, né, que é o M, ele nada mais é do que o quê? É o x de A mais x de B sobre 2. Ele disse que esse x de M é 2. Então, eu já tenho que 2 é igual a x de A mais x de B sobre 2. Eu vou passar esse 2 que está no denominador, multiplicando aquele 2 ali. Encontraremos, então, uma equação assim, x de A mais x de B igual a 4. Vou fazer o mesmo agora para o y. Eu sei que o y do ponto M é 3. Então, 3 é igual a y de A mais y de B sobre 2. Vou passar o 2 multiplicando e encontrarei que y de A mais y de B é igual a 6. Vamos guardar essas duas informações. Vamos pegar agora esse y de A mais y de B igual a 6. O que é y de A? É substituir o x por x de A. Então, y de A é 4x de A. E o que é y de B? É substituir esse x aqui por x de B. Então, olha só o que acontece. 4x de A mais 2/3 de x de B igual a 6. MMC é 3. Então, 12x de A mais 2x de B igual a 18. Divide tudo por 2, 6x de A mais x de B igual a 9. Pega aquela equação x de A mais x de B igual a 4, junta as duas, forma um sistema, subtrai a primeira equação da segunda, 5x de A é igual a 5, conclusão, x de A é igual a 1. Olha, se o x de A é igual a 1, então o x de B vale 3, porque a soma do x de A com x de B vale 4. Se o x de B vale 3, então eu sei que o y de B é 2/3 de x de B. Então o y de B valerá 2. E o y de A? O y de A são 4x de A. Então o y de A vai valer 4. Encontramos então o ponto A e o ponto B. Como é que encontra o coeficiente angular da reta que passa por A e B? O coeficiente angular M é ΔY sobre ΔX. Y de A menos Y de B sobre x de A menos x de B. Trocando aqui os valores, temos 4 menos 2 sobre 1 menos 3. O M será menos 1. Alternativa A. Perfeito? Um exercício interessante para ser refeito
algumas vezes. A gente aprende sempre alguma coisa nova quando refaz o exercício. Combinado? Até a próxima e lembre-se, aprenda matemática em qualquer lugar. Sucesso!